Fala, fiel, semana decisiva no Paulista e os bastidores do Coringão estão fervendo. Ai, semana de derby começando e muita coisa pra gente falar. Eu tô preocupado com uma coisa. E o Pedro Raul, hein? Isso vai dar bom. Vai dar um bom debate. Ainda tem uma bomba, a venda dos name rights da Arena do Corinthians para um grupo árabe pode realmente acontecer. O negócio pode girar na casa do bilhão e até livrar o clube das dívidas. Vamos entender tudo isso. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Timão e bora acompanhar o vídeo. Tem algumas questões, né, desse fim de semana de data FIFA que a gente precisa abordar também, como por exemplo, André Carrilho. Cara, esse cara, as pessoas estão dizendo, no Peru especialmente, né, que o Corinthians fez com que ele renascesse, porque ele já tem uma idade, ele já é um cara mais veterano, embora a gente tá falando isso pro futebol, tá, gente? Porque 33, 34 anos o cara é muito jovem. E hoje, até pro futebol, isso mudou também, né? Hoje os caras conseguem ter uma vida muito mais longa, né? Num alto nível. Mas a verdade é que a bola, né? O mercado sempre olha para jogadores acima dos 30 anos com um certo preconceito. E o Carrilho, cara, ele volta à seleção peruana, e as pessoas estão impressionadas com o que o Carrilho vem fazendo. E esse jogo contra a Bolívia, que o Peru vence por 3-1, e a Bolívia, inclusive, está melhor colocada do que o Peru nas eliminatórias. Impressionante o que ele jogou. Impressionante. Ele mesmo postou um compilado de melhores momentos. Inacreditável. Mas assim, aquele jeito do Carrilho no Corinthians, né? Um cara só dando tapa, protegendo a bola, né? Saindo pro jogo, participando dos gols, inclusive, né? Então, assim, jogando demais e com muitos elogios da crônica, né? Da imprensa peruana, dos torcedores peruanos, do tipo, o que aconteceu com o André Carrilho? Ele sempre foi um bom jogador, sempre foi um jogador de ataque, mas ele jogando por dentro, né? Fazendo o time jogar como ele tem jogado, tanto na seleção quanto no Corinthians, faz com que ele receba merecidos elogios. André Carrilho, cada vez encantando mais, não apenas no Corinthians, mas também na sua seleção. O Memphis Depay, ele participou desse jogo da Liga das Nações, né, quartas de final, contra a seleção da Espanha, uma das melhores do mundo hoje, né? E a Holanda, que havia empatado em casa o primeiro jogo por 2-2, fez o jogo de volta no domingo e loucura, né? Loucura porque terminou 2-2 no tempo normal. O Yamal ainda faz um gol no primeiro tempo da prorrogação, tem um empate que gera o 3-3 e leva a decisão para os pênaltis. O Memphis, cara, e aí tem não é uma notícia ruim, né? Mas assim, ele jogou muito bem, pelo menos foi elogiado, marcou um dos gols, um gol de pênalti em que ele sofreu também, mas também em quantidade, né? Mais de 100 minutos, porque ele sai aos 11 minutos, contando os acréscimos, deu bem mais do que isso, né? Mas ele sai aos 11 minutos da prorrogação. Então ele jogou bastante, já retorna nessa segunda-feira para participar das atividades com o Corinthians, né? E seguir a sua preparação. Volta antes dos demais. O Carrilho, por exemplo, entra em campo contra a Venezuela nesta segunda-feira, dia 25. Assim como os outros participantes, né? O Martínez até não jogou pela Venezuela no primeiro jogo, mas ele pode estar à disposição, no caso, pode entrar em campo nessa segunda-feira, assim como o Romero pela seleção paraguaia e o Félix Torres pela seleção equatoriana. Então, esses jogadores ainda entram em campo nessa segunda-feira para só chegar na terça-feira e se preparar para o jogo da quinta. O Memphis já está à disposição do técnico Ramon Dias, depois de uma participação exitosa, né? Marcou um gol, voltou a marcar pela seleção da Holanda, ele foi elogiado, teve uma crítica ou outra, né? Porque, enfim, ele perdeu um gol lá no jogo de ida e tal, mas o que eu vi foram elogios, assim, ao Memphis, enfim, a predisposição dele, ao jeito de jogar, a participação decisiva dele nesses jogos, confrontos difíceis, né? Agora a Holanda é eliminada da Liga das Nações porque foi eliminada nos pênaltis, o Pedri acabou marcando o gol decisivo da Espanha. Enfim, o Memphis está de volta e eu acho que para o corintiano isso é o que mais importa. Vamos lá, a gente precisa falar de algumas outras situações, porque eu tô falando, o Memphis está de volta, o Ramon tem tido opções para o ataque aí como o Yuri Alberto, o Romero, o Thales Magno, e paramos por aí. E por isso a minha preocupação, que não é necessariamente para esse jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. Tem a ver muito mais com a sequência da temporada, com o Campeonato Brasileiro e tudo mais. O Héctor Hernández, o espanhol, que estava no time de Portugal, lá o Chaves, que foi rebaixado, onde estava o Hugo Souza, então fica difícil até a gente analisar, porque se o goleiro de um time rebaixado chega e joga o que está jogando no Corinthians,
ele não veio por conta da campanha no Chaves, né? Então fica difícil até analisar o Héctor Hernandes pela participação dele no Chaves de Portugal. Eu não tive esse preconceito, exatamente pelo desempenho do Hugo. Então a gente esperou para ver o que ele poderia render no Corinthians. É verdade que ele não teve tantas oportunidades assim. Ele tem 11 jogos no total desde que ele chegou. 6 nessa temporada. O último jogo que ele entrou em campo, inclusive, ele foi titular. Foi um empate em 2-2 contra o Guarani em Campinas. Isso já tem um mês. Há um mês, o Héctor Hernandes não é utilizado pelo técnico Ramon Dias. Na verdade, nos 6 jogos seguintes a esse confronto contra o Guarani, ele sequer foi para o banco de reservas, com exceção do jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil. Na volta, ele também não foi para o banco. Ele tem sobrado do banco. Ou seja, ele está fora dos planos, né? A menos que algo aconteça assim, sei lá, no Campeonato Brasileiro, o Ramon entenda que, não, beleza, agora você vai jogar, porque aí tem muitas competições. Ele não está sendo utilizado. Só que aí tem outro detalhe, gente. O Pedro Raul é um negócio maluco. O Pedro Raul, cara, os caras tentaram emprestar o Pedro Raul. O Pedro Raul recebeu proposta, ele falou, não, eu quero ficar no Corinthians, eu quero dar a volta por cima, que não sei o quê. Ele começa a temporada marcando um gol contra o Red Bull Bragantino, gol que dá a vitória do Corinthians, inclusive, lá em Bragança Paulista, na arrancada do Campeonato Paulista. E aí, o que acontece? Depois disso, ele passa a tropeçar na bola, ele perde gols inacreditáveis, ele não corresponde. Muitas vezes o Corinthians dependeu dele, colocou ele como titular, ele entrando no segundo tempo, ele não jogava. Simplesmente assim, você olhava e falava assim, cara, não vai rolar, não vai rolar. Ele estava com muitas dificuldades. E aí começou a vir muita gente, né, querendo o Pedro Raul, salário alto, aquela coisa toda. O Corinthians conseguiu um modelo de negócio para liberar um espaço na folha, para dar mais oportunidades para os demais jogadores do elenco e, cara, não estava dando certo mesmo. Tinha alguém interessado nele, então assim, vai ser feliz. Cara, e não é que ele está sendo muito feliz? O Pedro Raul simplesmente, desde que ele estreou no Ceará, ele é o jogador brasileiro com mais gols. Pode pegar todas as principais ligas do mundo. Ele tem 6 jogos pelo Ceará e 5 gols. Desde que ele estreou no Ceará, ele tem mais gols do que o Rafinha pelo Barcelona, que tem 4 gols, por exemplo, em 5 jogos. Ele tem 5 gols em 6 jogos. E mais do que isso, ele foi super importante nesse título cearense do Vozão. Ele, inclusive, marca o gol do título do Ceará no clássico Rei diante do Fortaleza. O cara tá simplesmente ovacionado por lá. Tipo, não é que ele deu certo, ele deu muito certo. Ele chegou chegando, ele chegou e virou ídolo do Ceará. Ele já conquistou um título, gente. Ele já botou uma medalha no peito, ele já levantou um caneco, fazendo gol. E gol de centroavante. Você olha os gols dele, os caras estão elogiando ele lá, a imprensa, os torcedores. O cara virou uma referência. E aí, cara, ele fez muitos gols no Goiás, ele fez muitos gols fez alguns gols no Botafogo, no Vasco ele não foi tão bem. Cara, talvez o nível dele, eu não quero aqui menosprezar nem o Goiás, nem o Ceará, tá? Sei que são camisas pesadas, de torcidas de massa e tudo mais, mas talvez ele tenha sentido o peso da camisa do Corinthians, porque a pressão ela acaba sendo maior, né, mais forte, até pela massificação, pelo tamanho de torcida, pela forma como a imprensa cobra aqui em São Paulo. Então, eu não sei, talvez tenha pesado. E talvez no Ceará ele tenha conseguido desenvolver o seu futebol, como ele conseguiu no Goiás, como ele conseguiu em outros momentos. No México também não conseguiu, né? Lá tem muito investimento, muita cobrança, lá no Toluca, acho que ele estava, não conseguiu jogar. Cara, no Ceará ele tá jogando, tá sendo feliz e tá tudo certo. O Corinthians segue sua preparação intensa para a grande decisão do Campeonato Paulista e, segundo informações do GE, meu timão, o All Sports, Ramon Dias tem testado várias táticas buscando o melhor time para enfrentar o Palmeiras. Fiel, quem vocês acham que deve ser titular na final? O Corinthians tem que jogar mais fechado ou partir para cima do rival? Comenta aí. Enquanto o timão se prepara para a final, uma grande discussão tomou conta da torcida, que foi essa do Pedro Raul, que tá brilhando no Ceará, mas não conseguiu render nada no Corinthians. O que será que aconteceu com o jogador? Agora uma bomba nos bastidores. Será que o Corinthians pode vender os name rights da Arena para um grupo árabe por valores bilionários? Vamos entender essa história. Agora vamos pra bomba, tá? Porque tenho informações
importante para trazer para vocês referente aos naming rights do Corinthians. Estou bastante aprofundado neste assunto, tá, Fel? Estou buscando bastante informação, porque a quitação de estádio do Corinthians significa para nós a nossa, vamos dizer assim, a nossa maior vitória, o nosso maior título é a quitação desse estádio. Imagina toda a renda do Corinthians entrando pro Corinthians, não para a Caixa Econômica Federal. Cara, isso seria maravilhoso. Estamos falando de proporções magníficas, estratosféricas de dinheiro e caixa, tá? Porque o Corinthians lota a arena todos os jogos. Cara, eu não me esqueço disso até hoje. Corinthians e Ferroviária, estreia de Campeonato Paulista, tá? Não sei se foi ano passado, para ser bem sincero para vocês, quando o Corinthians contratou o Paulinho, na estreia do Paulinho, tá? Corinthians e Ferroviária, estreia de Campeonato Paulista. Corinthians meteu 40 mil torcedores num Corinthians e Ferroviária. Essa torcida ela é maravilhosa, tá? Então a renda do estádio ela é muito grande. Isso voltando pro Corinthians, cara, imagina aí que o Corinthians pode fazer, que jogadores o Corinthians pode trazer com a quitação desse estádio. E é por isso que eu venho com a informação para vocês que os planos do Corinthians para a quitação do estádio chama-se naming rights, tá, Fiel? Se o Corinthians vender os names, ele consegue quitar o estádio. E o adiantamento que o Corinthians vai pedir é exatamente no valor do estádio que o Corinthians deve para a Caixa Econômica Federal. Mas, corintianeiro, o que isso resultaria para o Corinthians? Porque você está comprando, mas você vai dever outro cara para você pegar um dinheiro? Não, Fiel. Eles vão usar apenas o nome do Corinthians, o nome que eles quiserem no estádio. Hoje é da Hypera Pharma, que é a Neoquímica Arena, por isso chama Neoquímica Arena. E lá eles vão dar outros nomes, tá? Então, esse grupo árabe que o Corinthians negocia com a intermediação do Igor, que é um empresário que tem ajudado bastante o Corinthians nesse sentido, o Corinthians pretende fechar os names ainda esse ano, tá, Fiel? E tem reunião marcada já pro Corinthians, tá, Fiel? Que deve estar marcada para acontecer depois da data FIFA aí, com o Igor novamente à frente. Caso o Corinthians consiga fechar, eu já falei para vocês sobre as estruturas desse contrato e o tanto que é um contrato perigoso, tá? Para vocês terem uma ideia, uma noção, o Corinthians fechou com a Hypera Pharma por 20 anos com a Neoquímica Arena, tá? São 20 anos de contrato, então isso iniciou lá em 2020, Fel, vai acabar 2040. Então tem contrato para ser rescindido. Os anos de contrato feito para os naming rights não são poucos anos, não é contrato igual de jogador. Estamos falando aí de 50, de 40 anos de contrato, tá? Um contrato muito alto, com extensos valores financeiros, o que resulta para nós num contrato com várias cláusulas contratuais, é que tem que ser revisto de um lado, revisto do outro, para chegar aí num parâmetro final, tá? Então, às vezes, erra uma cláusula aqui, o contrato volta, é feito de novo, aí vai pro jurídico deles, volta pro jurídico de cá. Então, é realmente muita burocracia para fechar. Mas o Corinthians já tem a intenção de resolver tudo ainda esse ano, Fiel. E se resolver, estamos falando de um contrato de pelo menos R$1 bilhão, pelo menos são as últimas informações que chegaram, tá? Estamos falando aí de 50% da dívida total do Corinthians, porque é a pretensão do Grupo Árabe é fechar um contrato aí de pelo menos de 40, 50 anos, tá, Fiel? Então realmente é muito tempo, muito dinheiro envolvido, e caso o Corinthians feche, o Corinthians pode pedir o adiantamento. Qualquer contrato que se fecha hoje, há um adiantamento no futebol, e o adiantamento que o Corinthians pediria seria exatamente a quitação da Neoquímica Arena, tá, Fiel? Não sei quais os valores exatos, tá? Se é 1 bilhão, se é menos um pouquinho, se é mais um pouquinho, eu não sei os valores exatos, mas que é muito dinheiro. E os planos do Corinthians, a informação chegou para mim hoje, tá, Fiel? Janeiro, o plano do Corinthians para quitação do estádio, lógico que existe a vaquinha da torcida que tá ajudando muito, é o fechamento dos naming rights, que deve acontecer ainda esse ano. Publica no seu canal que se fechar os names, o Corinthians quita o estádio. Isso seria maravilhoso, com proporções épicas para nós corintianos. Seria praticamente um outro título aí de Libertadores e Mundial invicto. Certo, Fiel? Com informações do canal Corintianeiro, existe uma negociação em andamento para que um grupo árabe compre os naming rights da Arena Corinthians. O valor do negócio poderia ultrapassar a casa do bilhão, o que livraria o clube das dívidas e ainda traria um grande investimento. Mas a torcida já começou a debater, será que essa é a melhor solução para os problemas financeiros do Timão?
Fiel, vocês venderiam os name rights da Arena para quitar as dívidas do Corinthians ou acham que o clube deve buscar por outras soluções? Vamos debater isso daí nos comentários. E Fiel, a semana promete, final do Paulistão, Pedro Raul brilhando fora do Corinthians e essa possível venda dos name rights que pode mudar o futuro do clube. Então se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar todas as novidades do Timão. Valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!